A gente tá falando se ele não superestimou muito a gente quando ele falou que a gente poderia fazer as coisas. Olha que ele só, faz, que ele faz, que Pedro. ele fez. Aí você tá botando a ralezinha do lado dele. Olha, Pedro, né? Esses mesmos discípulos nunca fizeram essa pergunta a ele. Porque, primeiro, não dependia deles. Não é virtude humana que faz isso, é graça. Se é graça, acabou a tua pergunta. Se o que eu tenho é graça, se o que eu recebo de Deus é graça, e não decorre de mérito, mas de usar Deus de misericórdia para comigo, está anulada toda a questão. A escolha dos caras já destrói a meritocracia na saída. Na saída. A segunda coisa é, você veja, em Lucas 10, quando ele manda os 70 e os 70 voltam, hoje eu citei isso aqui, voltaram entusiasmados por causa do poder manifesto, curaram leprosos, ressuscitaram mortos, abriram os olhos a cegos, isso e aquilo. Já era ali, na presença de Jesus, enquanto eles estavam, algo para além do concebível. Na contemporaneidade já estava botando. Já estava rolando. Aí Jesus vai e diz, olha, vai ficar melhor para vocês porque eu vou mandar o Espírito Santo. E eles creram. A diferença é que a gente não crê. Eles creram. E aí, a sombra de Pedro estava curando gente. Você já leu lá em Atos dos Apóstolos? A sombra. Pedro passando e botavam os doentes e enfermos nas ruas para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles para que fossem curados. Do pescadorzinho lá. Pescadorzinho. Que não merece nada. Sabia de nada, nada, nada. Agora a sombra dele está curando. Sei. Olha nós aqui. Onde é que a gente está? Sentado num jardim. Olha que coisa extraordinária. Falando esse evangelho que está sendo visto no mundo inteiro, nesse instante. Gente aqui, gente ali, gente além mar, gente em todos os continentes, gente em ilhas do Atlântico, do Pacífico, nos vendo agora, nesse instante. E coisas extraordinárias acontecendo. Enquanto a gente está aqui, ó, estou puxando o cabelo, que o vento bateu dali, aqui, e a palavra está lá. Que não sou eu, não somos nós, é Ele agindo. Sim, sim. Aquele que crê em mim, quando ele diz fará, não é que o cara seja aquele que faz, é porque a partir de mim ele faz e continua a fazer. Você vira mídia? Eu só sou mídia. Eu não sou nada além de mídia. Para ser mídia dele, eu preciso crer. Aí você vira mídia dele. Midiou-se. É. E aí, amigo? Cara, vou fazer uma pergunta assim. Tá. Por que Paulo? Porque eu. Tipo assim, Damasco, 1979. Pá! Porque você. Porque eu. Porque o Chico. Cara, o barato é esse. É eu não saber dizer porque eu. Essa é a maravilha. É isso que Paulo chama de eleição. É a inexplicabilidade de que eu faça parte dessa graça. Sim. Que eu tenha me tornado embaixador de Deus no mundo. Sim. Isso é uma loucura que eu não consigo explicar. Esse porque eu é aquilo que eu não consigo explicar, exceto dizendo porque ele me amou e na soberania dele me designou para isto. Porque em mim não existe nada que justifique que eu tenha me tornado quem eu me tornei e quem eu sou, exceto pelo contínuo trabalho dele, alimentando meu coração, minha mente, e colocando e plantando em mim aquela convicção de Pedro. Que quando tudo ficou ruim, muita gente foi embora e quase todos o abandonaram,
É a narrativa lá que você começa a ler em João 6, 7, 8. E todos foram saindo. Ele pergunta, depois deles terem dito, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E foram embora. E o texto diz, inclusive, alguns que se diziam seus discípulos o abandonaram. Que foi quando ele disse, olha, quem não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não tem parte comigo. Tem que absorver, tem que comer a minha palavra. Aí o pessoal não entendeu, você está falando de carne e sangue? Ele disse, a carne para nada aproveita. Claro que eu não estou falando de antropofagia. Eu estou falando das minhas palavras que são espírito e são vida, mas que tem que ser comidas como quem come num banquete antropofágico, como quem come os meus pedaços todos. Eu tenho que ser comido por inteiro por vocês, para vocês serem meus discípulos ou nada. Aí todo mundo vai embora, fica só Pedro e um grupinho menor, e ele olha para Pedro e diz, vocês querem também ir? Isso. Podem ir. Isso aqui é maravilhoso. E quando você tem isso dentro de você, você sabe que você recomeça do nada em qualquer lugar. Que não são os que me ouvem que me validam. É aquele que me vê que me valida. Por isso eu sozinho, acompanhado por ele, não perdi coisa nenhuma. Quereis vós também retirar? Aí Pedro disse, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Meu Deus. Aí quando chega isso entra em ti, cara, aí é o que Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora, e aquele que vem a mim, ninguém o arrancará das minhas mãos. Por que Paulo? Por que Pedro? É a pergunta que Paulo induz os coríntios a fazer. Não tem nada a ver com Paulo, nem com Pedro, nem com Apolo, nem com ninguém. Mas tem a ver com Deus usar de misericórdia para conosco. E Paulo? Por que Paulo? Porque me importa te mostrar, te revelar o quão extraordinário é sofrer pelo meu nome. Agora, o privilégio de Paulo não tem explicação. Como o meu privilégio não tem explicação. Ou o teu. Eu estava lá na sua casa. Agora vai fazer 9 anos que você está aqui. Sim. Crescendo todo dia. E o que ele está fazendo na tua vida ainda nem se manifestou. O que ele está fazendo na sua vida ainda vai se manifestar, brother. Você ainda está aqui, ó, no deserto da Arábia, sendo treinado. Chegar um dia em que, por você mesmo, você vai saber o que ele tem preparado para você, está reservado para você, e vai manifestar como já tem manifestado através de você. Amém. E eu me reservo ao privilégio de não ter opiniões. Hoje de manhã eu estava ali tomando café da manhã com a Helena e a Lute. Uma conversa agradável, 2 santas ali na minha presença. E aí a Lute, olhando para a Helena, falou, meu Deus, eu sou apaixonada por essa menina, uma coisa mais gostosa, parece um anjo. E eu fiquei olhando e falei, olha, pensei comigo mesmo, eu a imaginei com 20 anos de idade, de um outro modo. Mas todos os melhores modos que eu imaginei para ela, com 20 anos, estão aquém de quem ela se tornou, fazendo a viagem dela conforme o esculpimento, o entalhamento da graça de Deus, forjando a criaturinha em Cristo que ela é. Então eu não tenho opiniões a dar, eu sempre tenho sido surpreendido pela graça de Deus em relação a tudo e todos. Até acerca da minha própria vida. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar um homem tão feliz.
A minha grande felicidade durante 25 anos na vida era o evangelho que eu pregava e os meus filhos. E eu achava que era o que de melhor poderia me acontecer. Era seu máximo. É. Hoje, quando eu olho para trás, digo, meu Deus, como eu poderia ainda ser feliz e não sabia. Como eu sou feliz. Se alguém chegasse amanhã e me desse a notícia de que até julho do ano que vem eu estaria morto por uma doença, isso e aquilo... Deixa um deadline para você. Não iam tirar a minha felicidade em nada. Eu só iria tentar ver o que melhor eu poderia fazer, como é o que eu tento todo dia, para acolchoar o mundo dos que eu amo na medida do possível, para ajudá-los a seguirem na mesma percepção e para me melhorarem neles. Mas eu sou feliz, e isso é que é maravilhoso, é uma coisa que ninguém arranca, que está aqui dentro, que está presente, que não tem mão para tomar na terra.